A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, estamos aqui nessa noite para fazer um breve vídeo de uma reflexão que eu gostaria de trazer para vocês nessa noite, que se encontra em Mateus, capítulo de número 16, verso 18. Peço que você abra a tua Bíblia aí em Mateus, capítulo 16, verso 18. Estou usando aqui a Bíblia com comentários do pastor Antônio Gilberto, presente que eu acabei de ganhar da minha esposa. Gostaria de dizer que estou muito feliz e querer compartilhar uma graça de Deus da palavra do Senhor para os nossos corações. Amém? Vamos lá? Deu tempo? Abriu aí tua Bíblia, Mateus, capítulo de número 16, verso 18. Diz assim o texto para nós: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus queridos irmãos, sobre esta questão da edificação da igreja, dentro desse capítulo de número 16, nós vamos ver que Jesus, nos versículos um pouco antes, ele está em uma determinada região, na cidade de Cesareia de Filipe. Ele começa a perguntar para os seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos começam a dizer: tu és João Batista, tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias ou um dos profetas, né? Tamanha era a autoridade com que Cristo Jesus ele ensinava, né? Os ensinamentos de Jesus eram muito superior ao ensinamento dos doutores da lei, dos mestres da lei, dos escribas, né? Jesus ensinava com uma autoridade que era muito superior a deles. Então Jesus pergunta. E quando os discípulos começam a falar isso, Pedro toma a palavra e diz: nós cremos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo a essa contrapartida de Pedro, ele fala: tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. E sobre essa edificação, irmãos, nós que somos juntos o corpo de Cristo, formamos essa igreja, ela é uma edificação espiritual, porque Cristo falou que a igreja ela é um edifício em construção. E desde aquele tempo ela se encontra em construção até os dias de hoje. Cristo continua edificando sobre a rocha. Ele, que é a rocha, pedra angular, pedra da esquina que os construtores rejeitaram, né? Ele continua edificando a igreja até hoje. É por isso que eu e você estamos aqui, servindo ao Senhor, buscando a sua presença. Então nós somos uma construção espiritual que ainda permanecemos sendo edificados até o dia de hoje. O segundo ponto, que a igreja ela é uma singularidade. Jesus falou: eu edificarei a minha igreja. Jesus ele não disse que ele edificaria as minhas igrejas. Nós somos uma igreja singular, irmãos. Não importa em qual denominação você serve a Cristo, se você é numa Assembleia, se você é numa Batista, se você pertence a uma Maranata ou alguma outra denominação. A igreja de Cristo é uma igreja universal. De todas elas, Cristo vai salvar os seus que têm se separado, que têm se santificado, que têm sido feito corpo dele aqui nessa terra. Então, tu é uma singularidade de Cristo aqui nessa terra. Um outro ponto, que é uma possessão de Deus. Olha o que Jesus falou: eu edificarei a minha igreja, a palavra de Jesus. Ou seja, ele está dizendo: vocês são possessão minha, vocês pertencem a mim. Isso é muito poderoso, irmãos, porque muitas das vezes nós perguntamos o que é que nós estamos fazendo aqui nessa terra. Tu está aqui, meu querido irmão, por um propósito de Deus. Tu é dele, tua alma, tua vida pertence a ele. Siga firme nos caminhos do Senhor, porque em todo tempo ele está contigo. A edificação de algo, ela exige muito suor mesmo, às vezes batalhas, angústias, mas faz parte, tu é possessão de Deus. Um outro ponto é que daí nós entendemos que
os obreiros, né, que somos nós que trabalhamos na obra do Senhor, não pertencemos somente à igreja a qual nós congregamos, nós não fazemos parte, né? Mas nós pertencemos a esta igreja universal, somos obreiros de uma igreja universal que pregamos o mesmo evangelho de Cristo Jesus, aquele que foi morto, crucificado numa cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E tem algo interessante que eu acho no nome igreja, quando Cristo fala, eu edificarei a minha igreja. É que esta palavra, ela deriva de uma palavra grega, eclésia ou eclesia, depende para quem interpretar aí, quem for ler. E além de ela significar uma reunião de pessoas, né, de um povo, de um rebanho, de uma fraternidade, ela também significa chamados para fora. É um outro significado de eclésia, chamados para fora. E nós, como igreja de Cristo, que fomos edificados nessa rocha, não fomos chamados somente para ficar entre quatro paredes pregando o evangelho dele para pessoas que já são salvos, que já conhecem a salvação, mas somos chamados para fora, para poder testemunhar. Porque assim como os homens chamavam Jesus de João Batista, de Elias, de Jeremias ou um dos outros profetas, era porque ele saía para pregar o reino de Deus. Certa vez ele falou: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Ele saiu do céu, irmãos, para vir a essa terra se manifestar como homem, para pregar a salvação, para pregar o arrependimento. E é isso que nós devemos fazer. Se Cristo largou o seu trono, nós devemos largar o nosso conforto material para poder pregar o arrependimento para aquelas almas que estão perecendo, para que elas também possam ser edificadas sobre a rocha, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus te abençoe, deixe seu like, se inscreva no canal, em breve eu volto para mais um vídeo. Fica na paz do Senhor Jesus.